A paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que vamos iniciar mais um programa de reflexão bíblica. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade e pelo privilégio que temos de participar desta programação que tem a sua relevância para o nosso crescimento espiritual, tendo em vista que nós, mais uma vez, vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Quero também externar a minha gratidão ao pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança depositada em mim para trazer nesta oportunidade uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E no programa de reflexão bíblica de hoje, eu quero chamar a sua atenção para refletir comigo em um texto bíblico que está inserido na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 1 até o de número 4. A palavra de Deus nos diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu quero chamar a sua atenção para meditar comigo acerca do que a Bíblia diz acerca do céu. A palavra de Deus nos informa que o céu é um lugar real. O céu não é fruto da imaginação humana. O céu não é um lugar místico, nem um conceito filosófico. O céu, de acordo com a palavra de Deus, é um lugar onde Deus habita e onde os remidos transformados viverão por toda a eternidade. É bem verdade que nós, servos do Senhor, durante a nossa existência aqui na terra, todos nós, sem exceção, nos deparamos e estamos sujeitos a dores, tristezas e sofrimentos. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que nós temos uma divina promessa, que em breve adentraremos as mansões celestiais, onde estaremos na presença de Deus e estaremos livres de todo e qualquer sofrimento. A palavra de Deus, ela nos informa no livro do Apocalipse, capítulo de número 21 e o verso de número 4, onde está inserido uma grande verdade de Deus para os nossos corações. Nos diz a palavra, Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então aqui está evidenciado diante de nossos olhos uma verdade extraordinária para aqueles que servem a Jesus na beleza da sua santidade. Porém, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós conseguimos identificar algumas verdades acerca do céu. Quais os termos bíblicos
que descrevem o céu. É importante destacar nesta reflexão bíblica que nas traduções da Bíblia para a língua portuguesa, há mais de 700 ocorrências da palavra céu, sendo que a maioria dos textos bíblicos, tanto no hebraico como no grego, traduzem a palavra céu literalmente como as alturas ou o que está elevado. E estes termos bíblicos são usados em toda a Bíblia referente a 3 céus. Contudo, o nosso objetivo nessa reflexão bíblica é pontuar algumas verdades acerca do 3º céu. Todos nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que o apóstolo São Paulo, ele foi arrebatado até ao 3º céu. Obviamente que o 1º céu, o céu inferior, é o céu atmosférico, onde sobrevoam as aves e os aviões, onde passam as nuvens, desce a chuva e se processam os trovões e relâmpagos. Nós temos várias referências para embasar esta verdade, mas eu quero aqui destacar Salmos, o de número 147 e o versículo 8. Este é o 1º céu. O 2º céu, o céu intermediário, é o céu estelar ou planetário, chamado também nas Escrituras de céu estelar astronômico, conforme Gênesis capítulo 15 e o verso de número 5. E existe o 3º céu, o céu superior. E este céu, o 3º céu, é o ponto central do nosso estudo. Podemos chamá-lo, de acordo com a palavra de Deus, de céu dos céus, porque está acima de todos. E este é o céu que o apóstolo São Paulo denomina de o paraíso, conforme a leitura de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. O Senhor Jesus, ele mencionou muitas vezes em suas pregações e ensinos acerca deste céu. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 12. Eu quero ler esse versículo na palavra de Deus, porque ele tem uma importância maravilhosa para a nossa vida. Mateus, capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus assim nos diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui está inserido essa gloriosa verdade para todos nós. Como a Bíblia define o 3º céu? O 3º céu é descrito nas Escrituras por diversos títulos. Primeiro, paraíso. É o primeiro título que eu quero compartilhar no programa de reflexão bíblica de hoje. Este título, paraíso, nos lembra a felicidade, contentamento e comunhão que os nossos primeiros pais desfrutavam com Deus no Éden, antes da queda. E escrevendo aos Coríntios, o apóstolo São Paulo afirma que foi arrebatado até o 3º céu, que é o paraíso. E essa verdade traz um contentamento extraordinário para os nossos corações. Isto porque este lugar, denominado paraíso, foi prometido por Jesus aos seus seguidores. Infelizmente, muitas pessoas afirmam que o céu
é uma utopia, que é fruto da imaginação humana, que é apenas um conceito filosófico, místico, mas o céu é uma realidade. Da mesma forma que há na terra vários lugares encantadores, lindos, extraordinários, mas nenhum lugar aqui neste universo se compara ao paraíso, ao céu. Então este é um título que a palavra de Deus destaca para descrever o céu. O segundo foi mencionado por Jesus em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, onde Jesus pontuou a seguinte verdade: casa de meu Pai, para se referir ao céu. Em um dos seus últimos discursos, o Senhor Jesus descreveu o céu como a casa de meu Pai. E esse vocábulo casa de meu Pai traz a ideia de conforto, de descanso, de comunhão do lar. A terceira verdade que a palavra de Deus traz para descrever o céu, Paulo fala acerca disso, escrevendo aos Filipenses, fazendo menção da cidade celestial. Então, essa conotação extraordinária nos mostra que, da mesma forma como Israel peregrinou no deserto com destino a Canaã, a Igreja de Jesus está peregrinando com destino a Canaã celestial. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, e o versículo de número 14, ele nos diz: porque nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo, escrevendo aos Filipenses, afirma, Filipenses capítulo 3 e o versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já conseguimos identificar algumas verdades acerca do céu. E esses 3 títulos, eles são maravilhosos para os nossos corações: paraíso, casa de meu Pai, cidade celestial. São títulos que a palavra de Deus nos mostra acerca do céu. O que dizer então da natureza do céu? Como eu disse há pouco, o céu não é um lugar místico. O céu não é um conceito filosófico. O céu é um lugar real. O céu é um lugar onde Deus habita. O céu é um lugar de onde Jesus veio para tomar forma humana e para lá voltou após a sua ressurreição e de onde ele voltará para buscar a sua gloriosa igreja. Vejamos como a Bíblia descreve o céu. Primeiro, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele nos informa categoricamente que o céu é um lugar real. Portanto, o céu não é um lugar imaginário, e sim um lugar real, onde a igreja estará para sempre com o Senhor. Jesus, o meigo Salvador, descreveu o céu como um lugar onde existe muitas moradas. Isso está em João capítulo 14, versículo 1 até o de número 3. Então o céu é um lugar real. O céu existe.
O céu, em segundo lugar, é descrito na Bíblia de forma indescritível. Ou seja, o céu, querido irmão, querido telespectador, o céu é um lugar indescritível. Apesar de termos muitas referências bíblicas sobre o céu, cremos que não é possível descrevê-lo por completo, pois não se pode descrever a beleza do céu e a sua realidade com palavras humanas. É interessante observar, à luz da palavra, que o apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, como se pode observar na palavra de Deus, o céu é um lugar indescritível. Em terceiro lugar, a Bíblia afirma que o céu é um lugar espaçoso. Lamentavelmente, há um grupo religioso que afirma que apenas 144 mil pessoas irão para o céu. Porém, eu quero chamar a sua atenção para uma verdade. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, ele teve uma visão. A visão dos mártires na glória. E ele escreveu o que viu. Diz o texto bíblico, em Apocalipse, que depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Isso está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Então, eu chamo a sua atenção para essa grande verdade. Se o apóstolo João descreve os mártires da grande tribulação como uma multidão a qual ninguém podia contar, imagine o que será a igreja em sua totalidade. Oh, glória a Deus! Você pode fazer parte desta multidão. É só aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez a sua decisão por Cristo, eu quero te dizer que se você aceitar a Jesus e o seguir, você também vai fazer parte desta grande multidão. É interessante analisar na palavra de Deus que Deus, ele reservou bênçãos para a igreja no céu. Seria impossível descrever nesta reflexão bíblica as bênçãos que estão reservadas para a igreja no céu. Mas eu quero pontuar algumas. Em primeiro lugar, santidade perfeita. Ou seja, no céu não existe tentação, no céu não existe pecado. Lá os santos desfrutarão para sempre de santidade e pureza, pois receberão corpos gloriosos, incorruptíveis e não poderão mais pecar. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, Apocalipse 22, versículo 14 e 15. Então, aqui está a primeira bênção que nós vamos herdar quando chegarmos lá no céu, é que nós vamos ter uma santidade perfeita. Porque enquanto vivemos aqui neste mundo, nós pecamos por pensamentos, por obras, por palavras, por ações, mas lá no céu, a santidade será perfeita. Então essa é a primeira bênção que nós vamos receber
quando chegarmos no céu. A segunda bênção é que lá no céu nós vamos ter um conhecimento perfeito. Ou seja, vamos alcançar a plenitude do conhecimento. É bem verdade que no céu não haverá escola, não haverá ciência, mas o conhecimento será perfeito. Eu quero destacar aqui, nesta reflexão bíblica, que os mistérios lá no céu serão desvendados. Alguns temas teológicos de difíceis compreensão serão, enfim, compreendidos e muitas coisas encobertas serão reveladas. Então, a palavra de Deus nos garante esta gloriosa promessa. A terceira bênção que nós vamos receber quando chegarmos lá no céu é o descanso. A palavra de Deus fala acerca disso. Em contraste com a vida presente, no céu não haverá necessidade de corrermos de um lado para o outro, na luta pela sobrevivência, não é verdade? Mas lá no céu estaremos livres para todo sempre da fadiga, do cansaço, das dores. Apocalipse 21 e o versículo 4, que nós lemos há pouco, nos fala acerca desta gloriosa verdade. Vale a pena conferir o que diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 21 e o versículo de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que promessa maravilhosa! Em quarto lugar, a palavra de Deus nos mostra que o céu é um lugar de serviço. O céu não é um lugar de fadiga e cansaço, mas também não é um lugar de inatividade. É importante salientar que está equivocado aquele que pensa que a única coisa que faremos no céu é louvar a Deus. A Bíblia diz: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e diz o texto, e os seus servos o servirão. Que bênção gloriosa! Estaremos face a face com o Senhor Jesus. É uma bênção extraordinária. Em quinto lugar, quando nós chegarmos no céu, nós iremos desfrutar de um gozo glorioso. Nem mesmo o maior prazer experimentado neste mundo poderia ser comparado com o gozo que desfrutaremos no céu. O céu é um lugar de gozo, de alegria permanente. Você tem essa esperança no seu coração? Você está preparado para desfrutar desta grandiosa promessa? No céu também, diz a palavra, que nós desfrutaremos de uma comunhão extraordinária com Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Aqui, a nossa comunhão com Cristo se baseia na fé. Nós oramos, adoramos a Ele, servimos a Jesus, movidos por uma fé. Mas quando nós adentrarmos nas regiões celestiais, aí diz a palavra de Deus que nós iremos vê-lo face a face. A pergunta é, você tem essa esperança? Há no seu coração a certeza de que um dia você estará lá no céu? Eu quero te dizer que esse tema tem sido criticado. Mas apesar de ser tema de críticas e zombarias por parte dos incrédulos, eu quero dizer, o céu é um lugar real, onde a igreja estará para sempre,
com seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida deve desejar habitar neste lugar preparado para o céu. Eu quero dizer nesta reflexão bíblica que o céu é um lugar preparado para um povo preparado. E se você ainda não fez a sua decisão a Jesus, faça agora neste momento. Eu quero concluir essa reflexão bíblica orando por você, intercedendo por você, porque o céu é real e você não pode, em hipótese alguma, ficar distante dos caminhos do Senhor. Vamos orar? Se você deseja, nesse exato momento, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero te dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você o aceitar, Ele perdoará os teus pecados, te dará a certeza da vida eterna. E se você aqui morrer, você aqui vier a tombar como um guerreiro, você estará com Cristo no paraíso. Vamos orar? Vamos rogar a bênção de Deus sobre as nossas vidas? Oremos, portanto, ao Senhor. Maravilhoso Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua gloriosa palavra. E intercedo também por esta vida que se flexiona diante de ti, Senhor, reconhecendo verdadeiramente que tu és o Senhor e Salvador. Ó Deus, atua poderosamente para que, mediante a tua palavra, haja perseverança em nossos corações para permanecermos te servindo na beleza da tua santidade, tendo sobretudo no coração essa bendita e maravilhosa esperança. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a mão de Deus continue estendida sobre você e sobre a sua família. E até o próximo programa, querendo Deus.